Prezados amigos, passado já algum tempo da divulgação das imagens, muitas informações começam a chegar. Esse provérbio de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras é verdadeiro. Não adianta querer negar que estivesse ajudando os manifestantes. Aquilo é evidente, abrindo porta, conversando como se conhecessem aquelas pessoas. Então a culpabilidade das pessoas que ali estavam é evidente. Isso porque quem tem o dever legal de agir, que é o caso dos policiais, e aí nessa situação do Gabinete de Segurança Institucional, dos seus integrantes, tem de tomar as medidas necessárias para evitar a produção do resultado. É o que é previsto no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A pessoa ela tem o dever de agir e presente o poder de agir, ou seja, se naquela situação ela tem condições de evitar a produção do resultado, ela deve fazê-lo. E não vai responder por crime de prevaricação, como algumas pessoas estão alardeando. Não é isso. Se a pessoa permite que o resultado se produza quando poderia evitar, tendo a obrigação legal de impedir que ele ocorra, ou seja, o resultado, ela responde exatamente pelo mesmo crime do executor. Ela passa a ser partícipe daquele delito por omissão. E o dolo, no caso, já que há necessidade dele, porque aqueles crimes imputados àquelas pessoas que lá estavam, os diversos crimes, desde a abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio especialmente protegido, são todos crimes dolosos. Então, se a pessoa se omite dolosamente, quando pode evitar a produção do resultado, vai responder exatamente por aqueles delitos. Então não é prevaricação, que é um crime leve. É um crime muito mais grave, ou crimes muito mais graves. Porque quem assim age passa a ser partícipe do delito, porque adere à vontade daquelas pessoas. Não há necessidade de que ela quebre nada, basta que ela se omita quando tinha obrigação legal de evitar a produção do resultado, como é o caso dos agentes do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que existe justamente para proteger o presidente, para proteger a presidência e para proteger inclusive o Palácio do Planalto. Essa é a função do Gabinete de Segurança Institucional. E as imagens ali são evidentes. É claro, com aquela calma, conversando com as pessoas, abrindo porta. Ora, devem existir muito mais imagens. E já foi pedida a quebra do sigilo para que todas as imagens sejam enviadas à Polícia Federal, inclusive preservando todas, já que será submetida à perícia, a fim de não haver quebra da cadeia de custódia. Vai mostrar muito mais coisa. E eu sempre disse que nós temos que verificar se não havia agentes infiltrados. Porque toda vez que há agente infiltrado, nós temos aquele efeito manada. Se há uma multidão em tumulto e há um estopim que começa a quebrar, depredar, bater, agredir, a psicologia explica. Aquela pessoa que lá está, ela consegue se conter até o momento em que há o estouro da manada. E ela vai atrás. Isso daí é inerente ao ser humano. É o chamado efeito manada. E muitas vezes isso aconteceu em manifestações pelo mundo. Pessoas infiltradas, como muitas vezes os black blocs, infiltram em manifestações pacíficas para levar as pessoas a também quebrar, depredar, praticar os mesmos delitos daqueles. Eu sempre disse isso desde o primeiro dia, que
que devemos verificar se não houve incentivo, se não houve facilitação, se não tivemos os agentes infiltrados responsáveis por iniciar aquele movimento terrível. Aquilo realmente não justifica. As pessoas que assim agiram, elas vão ter uma atenuante prevista no Código Penal, que a pessoa que pratica um crime sobre a multidão em tumulto, se não o provocou, ela tem uma atenuante, mas a culpabilidade permanece. Ela vai ser responsabilizada da mesma maneira, mas explica porque os fatos aconteceram. Então agora é uma grande oportunidade para as investigações até serem retomadas. Agora nós vamos ter que verificar sobre uma outra ótica do que efetivamente aconteceu. Porque havendo a quebra do sigilo integral, vai dar para ser verificado o que cada pessoa fez. Porque o direito processual penal exige a individualização da conduta. Não se pode processar todas as pessoas pelo mesmo fato. Exatamente pelo mesmo fato, porque nem todas as pessoas que lá estavam são responsáveis pelos crimes que ocorreram. O fato de alguém invadir prédio público apenas não é crime, a não ser que seja instalação militar. Aí é um crime previsto no Código Penal Militar. Mas entrar num prédio público e nada fazer, não incentivar, não ter planejado absolutamente nada, simplesmente ingressar e tirar fotos, tirar selfie, como muitos fizeram, não é crime nenhum. Da mesma maneira, aquela pessoa que simplesmente estava em frente aos quartéis, não fez absolutamente nada, absolutamente nada, simplesmente estava lá, também não é crime. Quando muito levantou uma bandeira SOS das Forças Armadas. SOS para quê? Se é para aplicação do artigo 142, está previsto na Constituição Federal. Se é para ser decretada uma intervenção federal, está previsto na Constituição Federal. O estado de sítio, até pode ser que esses elementos necessários para que essas medidas sejam adotadas não estejam presentes, mas aquelas pessoas não conhecem direito, elas não são obrigadas a saber. O que não se pode é pedir fechamento do Congresso, prisão arbitrária, agressão a outras pessoas. Aí é crime. Seja o artigo 286, parágrafo único do Código Penal, que é incitar animosidade entre as Forças Armadas, entre elas mesmas, ou entre as Forças Armadas contra os poderes constituídos ou contra a sociedade em geral, ou pode ser induzimento à prática de crime mesmo, quebra-quebra, assalto, roubo, pode ser agredir os policiais. Aí é o 286 do Código Penal, que é incitação à prática de crime. Mas, de qualquer maneira, é um crime muito leve. É pedir uma pena dele de 3 a 6 meses de detenção ou multa. É do Juizado Especial Criminal. Se a pessoa é primária de bons antecedentes, vai haver transação penal. Se ela é processada, há a possibilidade de suspensão condicional do processo. Se ela confessa a prática do crime, acordo de não persecução penal. E se ela é condenada, vai dar pena restritiva de direito ou pagamento de multa apenas. Então, é um crime muito leve. Para o 286, parágrafo único, até entendo que deveria ser uma pena muito maior. Mas não é, a pena é muito menor. A não ser que a pessoa induza, instigue a prática de crime e o crime seja efetivamente praticado. Aí essa pessoa é partícipe do crime praticado. Mas simplesmente estar em frente ao quartel, pedindo democracia, pedindo direito à liberdade de expressão, pedindo impeachment do presidente, que tudo isso é previsto na Constituição Federal, ninguém pode ser punido por ter pedido uma medida prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal justamente preserva isso. E o direito penal, ele existe justamente para que a sociedade não seja colocada em risco. E o processo penal existe para que o direito penal seja aplicado com todas as garantias constitucionais. E uma dessas garantias constitucionais é o devido processo legal. O devido processo legal exige que as condutas sejam individualizadas. Ninguém pode ser punido por baseada. Ora, 4 pessoas ingressam dentro do Congresso Nacional, lá, de um dos prédios do Congresso, do Palácio
do Planalto, o que seja. 2 começam a quebrar tudo. E 2 simplesmente estão lá, não fazem nada. Estão tirando foto, não fizeram absolutamente nada. Essas 4 pessoas não podem ser processadas, 2 não fizeram nada. E mesmo as pessoas que forem processadas, não é pelo fato que elas quebraram alguma coisa que elas queriam a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O Código Penal, ele adota a chamada teoria finalista da ação. Nós devemos saber qual é a intenção da pessoa. A pessoa ingressou, quebrou lá um vidro qualquer, mas ela quebrou o vidro qualquer porque ela estava revoltada. Ela não quer depor nada, ela não quer depor o governo, ela não quer abolição do Estado Democrático, ela simplesmente estava revoltada, quis quebrar por quebrar. Só isso daí, estava por pura revolta. Vai responder pelo crime de dano qualificado, dano contra o patrimônio público. Se é um patrimônio protegido por lei, é um crime previsto na lei do meio ambiente, dano contra o patrimônio especialmente protegido. É isso que deve ser feito. Agora, se ela queria efetivamente, com isso daí, que o governo legitimamente eleito fosse deposto, é crime de golpe de Estado. Se a intenção dela era abolir o Estado Democrático de Direito, restringindo ou impedindo o funcionamento de um dos poderes da República, o Executivo, o Legislativo ou o Judiciário, ela vai responder pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático do Direito. É assim que funciona o direito penal. Só que para isso deve ser verificado o que cada pessoa fez. Não é possível simplesmente pegar todas as pessoas que ali estavam e processar todas as pessoas igualmente, porque nem todas as pessoas praticaram o mesmo crime, e há pessoas que nem crime praticaram. Simplesmente ingressaram no Congresso Nacional, que não é crime, é fato atípico. O direito penal não pune isso. É diferente se ela ingressar num local que seja o trabalho de alguém. Aí ela vai ser responsabilizada pelo crime de invasão ao domicílio, porque o artigo 150 do Código Penal equipara o domicílio da pessoa à sua casa. É o que é previsto no Código Penal. Então, o direito penal exige a individualização da conduta, que se verifique o que cada pessoa fez. Então, vai ser excelente agora com essas imagens, porque dá para verificar o que cada pessoa fez. Se a pessoa não fez nada, simplesmente lá está, ela nem sequer pode ser processada. Por quê? Porque é isso que diz o direito penal, que é isso que diz o Código de Processo Penal, é isso que diz a Constituição Federal. Então vamos aguardar que haja essas investigações e se verificar que realmente essas pessoas se omitiram, e tudo leva a crer que sim, porque as imagens deixam isso muito evidente. Elas não poderiam agir, lógico que poderiam agir, elas poderiam chamar a polícia, poderiam chamar o Exército, a Força Nacional, o que seja, já que o GSI pode fazer isso. O que não pode de maneira nenhuma é simplesmente ficar ali. Poderia até tentar impedir aquelas pessoas que ali estavam, porque eram pessoas, muitas delas pacíficas, colocá-las para fora, fechar as portas, não deixar mais não. Vimos as pessoas andando, conversando, abrindo porta. Isso não é atitude de quem está simplesmente trabalhando, impedindo. Ninguém estava impedindo absolutamente nada. As imagens mostram uma situação muito diferente. Mas para isso, para termos a certeza necessária para que seja oferecida uma denúncia e que haja uma condenação, há necessidade de investigação. Então, agora vai dar para se investigar, se analisar os fatos e punir as pessoas que efetivamente praticaram crimes. E cada um dentro da sua conduta, de acordo com a sua culpabilidade, de acordo com o crime que praticou. E nunca dê baciada. Forte abraço a todos.